Olá, nós estamos chegando até você com mais um Ativação Profética e hoje nós estamos aqui todos de máscara, né, conforme orientação aí do nosso prefeito. E você aí em casa, né, participe conosco, você pode dar o seu like, fazer a sua pergunta ou contar a sua experiência. Nós estamos aqui para interagir com você. E nós vamos aqui já dar um cumprimento geral, né, para todos que estão aqui comigo. E nós vamos, se não durante essa live, mas no final dela, nós vamos ter um tempo aqui de exercício prático, ok? E hoje nós vamos entrar no capítulo 4, que vai falar do treinamento dos 5 sentidos, né? E começa com uma afirmação: o novo homem pode ser treinado a discernir sensivelmente uma informação espiritual através dos sentidos físicos. Então, nós vamos ver que os nossos sentidos físicos, eles não nos foram dados meramente para percepções do mundo natural, mas também nós podemos treiná-los aqui para o mundo espiritual, né? E ele pode ser, esses 5 sentidos, catalisador aí da informação profética, pode ser aí um gatilho, né, para você receber aí o dom de profecia e transmitir a outra pessoa, levando encorajamento. E então nós vamos aí considerar hoje os 5 sentidos. E nós vamos ver como nós podemos encorajar pessoas, abençoar pessoas através de uma percepção que vem através de um dos 5 sentidos. E nós vamos aqui fundamentar o nosso estudo em Hebreus capítulo 5, versículo 14, que diz: mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Então, nós vemos que aqui, né, Ney, os 5 sentidos, muitos pensam que é só para as percepções, assim, da sensualidade, do mundo exterior, coisas que levam para esse lado. Enquanto que, pela palavra de Deus, nós estamos sendo instruídos a usá-los, né, de uma maneira aí de sensibilidade a Deus. Me chamou a atenção, quando eu estava estudando a lição, o novo nascimento nos habilita, não é? A usarmos o nosso corpo para servir a Deus. Sim. Não é? Não há nada errado com o nosso corpo físico, muito pelo contrário, Deus quer usá-lo. Sim, com certeza. Como o Efésios 4:19 aqui diz: tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Então nós vemos que nós podemos levar os nossos 5 sentidos para um lado mal ou para o lado do bem, que é o que nós estamos aqui focando. Escolha, não é? Escolha, decisão, escolha. Então nós já vimos, né, no capítulo 2, que Deus, ele usa tanto a visão interna como externa. E para treinar os profetas, né, nós vimos lá do Antigo Testamento, Jeremias, Amós, Zacarias, nós temos aí vários textos para nos mostrar isso. E vamos começar pelo primeiro sentido, visão. A visão, ela é a habilidade do cérebro e dos olhos de detectarem ondas eletromagnéticas,
dentro da gama de luz visível. Sabemos que são válidas, né, as informações que nós discernimos através desse sentido natural da visão. Se eu vejo aqui, né, vamos supor a Val, eu estou vendo, é concreto, e eu sei que ela está aqui porque eu estou vendo, não há nenhuma dúvida, né? Mas se eu tiver uma visão interna, espiritual, quando eu, né, conscientemente me lembro, eu sei que vi aquela pessoa ou aquele determinado objeto. Há uma certeza, né? Há uma nitidez daquilo que nós vemos. Então é impressionante, né? Como isso pode acontecer. E Deus usa também o fato de olhar para coisas materiais, como ele fez com Jeremias. Ele deu ordem para que ele fosse à casa do oleiro, e enquanto ele olhava o oleiro, né, trabalhando ali com o barro, Deus ia dar a mensagem profética para ele. Então, né, assim como o oleiro estava trabalhando o vaso, Deus disse: vai e anuncia a minha palavra à nação. Então, esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro e ali você ouvirá a minha mensagem. Então, a visão é um dos sentidos, né, que Deus vai usar. Pode ser essa visão externa e pode ser uma visão interna também. O segundo sentido, a audição, também é um dos 5 e nos capacita a perceber o som, né? Aqui nós vamos ouvir. E Deus treinou o profeta Samuel através da audição. Ele ouviu audivelmente a voz do Senhor. Até pensou que fosse o sacerdote Eli chamando, mas na verdade Eli percebeu, ele era uma criança, percebeu que Deus estava querendo transmitir algo a Samuel e aí o instruiu, né, que quando ele ouvisse novamente chamando o seu nome, que ele dissesse: eis-me aqui, fala Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então é lindo, né, ouvir também o que Deus está falando. Muitas vezes é uma audição que parece mesmo ali natural. A voz audível, né, com seus ouvidos naturais, você ouvindo o chamado, a palavra, a mensagem de Deus. E outras vezes é aquela percepção interior, né, de Deus falando conosco. O meu chamado ministerial foi voz audível de Deus num recinto de culto. Então eu ouvi a voz, eu tinha certeza que era a voz de Deus, e aí ouvi tudo o que ele tinha que dizer. E foi tão impactante, né, o comando que ele me deu, que eu literalmente saí correndo do ambiente. Né? Mas então, de qualquer maneira, a experiência de Samuel, ela mostra que você precisa aprender a ouvir, a ver, ou seja, a comunicação que vem do reino espiritual. Ele não sabia, porque ele não tinha experiência. Não tinha sido treinado, era uma criança, não né? tinha falado nada com ele. Mas depois que ele aprendeu a ouvir, aí vem o desenvolvimento da comunicação, né? Então acho que isso é tremendo. Muitas vezes nós não somos usados aqui na igreja porque a gente se recolhe, acha que não é Deus, acha que o Espírito Santo... Aí quando não... vem a dúvida... Aí para tudo. Bloqueia tudo. Né? Então, né? Eu acho maravilhoso isso aqui, porque vai quebrando uns paradigmas dentro de nós, no sentido da gente se abrir, se expor, e não ficar com o freio de mão levantado, né? É interessante, eu estou gostando muito desse material aqui do Dan McCollum, do Chris Volanton, né?
porque eles tratam essa área profética com tanta naturalidade. Isso. E nós vimos, eu venho, né, de uma cultura assim dentro da igreja que isso é muito, muito difícil, né, que tem que vir acontecer, o negócio tem que cair em cima de você e acontecer. Não você buscar, não você ser treinado, não você ser despertado para prestar atenção. Então agora, né, estudando tudo isso aqui, eu estou vendo, meu Deus, quantas vezes eu tive toque, quantas vezes eu ouvi som, quantas vezes eu tive visão, né, tato, e eu não sabia, né, que eram os 5 sentidos Deus usando. Então isso vai enlastecer o nosso entendimento e nós vamos ver que vai ser muito mais fácil do que a gente imaginava, viu? Né? Esse paradigma viver religioso é que precisa ser quebrado. Então a audição, né, ela é um dos sentidos aí, então, que Deus pode usar. E nós sabemos que podemos ouvir Deus falar profeticamente, tanto pela audição interna como uma audição externa, né? Mas a audição espiritual interna é a principal mensagem, por exemplo, para 7 igrejas, lá do Apocalipse, né? Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Então, ali as 7 igrejas, né, vem essa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça. Todos nós temos ouvidos, naturais e espirituais. Então, nós é que devemos desenvolver aí a nossa audição, né, espiritual. Terceiro é a visão. A visão não, é o paladar, desculpe. Enquanto que a visão e a audição, né, são considerados aí sentidos mecânicos, paladar ou degustação é um dos principais sentidos químicos, né? E foi dito ao profeta Ezequiel que comesse o rolo e que recebesse a palavra do Senhor. Ezequiel 3:3-4. E disse-lhe: filho do homem, coma este rolo que estou dando a você e encha o seu estômago com ele. Então eu o comi e em minha boca era doce como mel. Depois ele me disse: filho do homem, vá agora à nação de Israel e diga-lhes as minhas palavras. Então, né, Ezequiel sentiu, né, o paladar, ele sentiu um gosto, né, na sua boca semelhante ao mel. E Simão Pedro, ele talvez tenha percebido um gosto no seu sentido, né, do paladar, quando discerniu o coração de Simão, o mágico. Porque ele disse: pois vejo aqui no original, né, sugere perceber que estás cheio de amargura e preso no pecado. Então ele pode ter discernido a amargura pelo paladar amargo, né? E aí concluiu. O quarto sentido é o olfato, cheiro ou olfato. É também outro sentido químico. Fragrância é uma das formas usadas para descrever Jesus nas profecias do Antigo Testamento. Então veja que nós estamos aí vendo tanto, né, a fragrância agradável. Jesus sempre vai aparecer com uma fragrância, né, agradável ao nosso sentido. E Oséias 14:6 diz: seus brotos crescerão, seu esplendor será como o da oliveira,
sua fragrância como o cedro do Líbano. Isso referindo-se a Jesus. E também, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Então fala de plantas aromáticas, né? Com fragrâncias gostosas, boas. E quinto, nós vamos ver aí o toque, né? O tato. E Daniel recebeu vários toques do Senhor como resultado de uma informação profética. Lá em Daniel 8:18, Daniel 10:10 e 10:18. Jeremias não foi treinado somente, né, no sentido da visão, mas também pelo toque do Senhor. Jeremias 1:9 e 10 diz: o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Então ele recebeu um toque na boca. Eu hoje dou a você autoridade sobre nações e reinos para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Então, né, um toque na boca o deixou poderoso em suas palavras, né, ao povo. E agora vamos ver como profetizar usando os seus sentidos. Uma vez que determinamos que os nossos sentidos não são apenas, né, para uso natural, que eles também podem ser usados, né, de uma maneira espiritual, abençoadora, encorajadora. Então nós vamos agora prestar mais atenção aos 5 sentidos, né? E Romanos 6:19 diz: não ofereçam os membros do corpo de vocês, fazendo que obedeçam aos seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado. Eu sei que você já se rendeu totalmente a Ele através da salvação, mas agora, conscientemente, entregue seus sentidos a Deus como instrumentos de percepções da justiça. Então veja, Deus nos deu um corpo maravilhoso, Deus nos deu, né, faculdades aí tremendas, né? E Ele quer usar todo esse potencial nosso, né? Inclusive os nossos 5 sentidos. E agora nós vamos, primeiro passo, eu achei até muito interessante, muito importante, consagrar a Deus os nossos 5 sentidos, né? Val, nós sabemos que muita gente tem experiências com o outro lado, né? Onde os 5 sentidos foram muito usados. Eu sempre aconselho fazer aí uma renúncia, né? E acho que fizemos isso, tenho certeza. Renúncia do uso anterior, né? E agora nós não queremos nada nem ninguém além do Espírito de Deus para usar os nossos 5 sentidos. Não o lado contrário, o lado inimigo, né? Os espíritos aí das trevas, nada disso, mas consagrando ao Senhor os nossos 5 sentidos. Vamos fazer esta oração, ela está aí na apostila, nós podemos ler todos juntos? E você pode nos acompanhar aí de casa, né? Senhor, eu apresento a Ti os meus olhos, que eu veja coisas que ativem informações proféticas. Eu lhe apresento meus ouvidos para ouvirem o que o Espírito do Senhor está dizendo. Eu lhe entrego o meu nariz e língua
para perceberem os sabores e fragrâncias pelas quais o Senhor quer se comunicar comigo. Senhor, toca-me e faça-me inteiramente sensível para as informações espirituais através dos meus sentidos. Treina-me para usá-los para a justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém. A gente, quando fala em consagração, a gente tem uma ideia muito espirituosa, né, disso. Na verdade, é o nosso corpo que tem que ser apresentado no altar como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É assim que nós vamos cumprir a grande comissão. Não é? Exatamente. Todo esse ser é importante, né? Sim. Todo o nosso corpo é importante. Nós servimos, adoramos a Deus com toda a força. Força fala do nosso corpo. Aí você pode realçar a importância que o Filho de Deus tem que, a preocupação, né, a importância de cuidar do próprio corpo, porque é instrumento para trabalhar para o Senhor. E tem gente que é desmanzelado com o próprio corpo, com a sua saúde, com a sua inteligência, né? Todas essas nossas faculdades, elas precisam ser trabalhadas. Aqui nós vamos ver, levar para o ginásio, né? Isso. Levar para o treinamento. Então, você treina a mente, você treina as emoções, você treina a sua vontade, você treina os seus 5 sentidos. Você precisa cuidar bem da sua alimentação, né? Porque se há algo, por exemplo, comigo é assim, se eu vou ter que exercitar muito determinadas faculdades de sensibilidade, eu não posso estar com o estômago cheio, digerindo algo que parece que não digere nunca, né? Então, eu evito comer determinadas coisas, né? Se eu sei que eu vou precisar me exercitar na área da sensibilidade, então eu preciso ativar áreas no meu cérebro e nos meus 5 sentidos, e eu não posso ter outro órgão ali chamando atenção para ele. Então, depois de uma feijoada fica difícil, né? Vai meditar depois de uma feijoada, vai ouvir o mundo espiritual. Depois de um churrasco, por exemplo, né? Então, esse cuidado, então, é uma disciplina que a gente tem que desenvolver mesmo, né? Eu gosto muito de estar com o estômago bem vazio quando eu tenho que desenvolver sensibilidades, eu escolho não comer muitas vezes, né? Então, agora que você já apresentou, né, os membros do seu corpo, espere Deus se comunicar com você através de cada um aí dos seus 5 sentidos. Agora, fique atento, né? Porque provavelmente uma área que você nunca prestou atenção, mas que agora você vai pôr atenção para ver, né? O que é que o Senhor quer falar comigo? Sentiu um cheiro, né, Val? Você sentiu no culto aí. Que cheiro é este, Senhor? Que palavra profética o Senhor está me dando? Entende? E eu também, às vezes, sou despertada pelo cheiro, e tanto de um lado quanto do outro, né? E nós precisamos aí fazer a pergunta seguinte: Senhor, o que o Senhor está querendo me falar? Da experiência, né? Como isso que eu estou percebendo vai ou me ajudar a ajudar outros, né? Então, ou acender a luz amarela, alguma coisa, né? Então, assim como qualquer outra informação espiritual que recebemos, né, através da profecia, devemos também julgar a impressão antes de a entregarmos, né?
fazendo essas perguntas, principalmente aí 3 perguntas que você deve fazer antes de passar adiante aquilo que você está percebendo. É compatível com as Escrituras? É compatível com a Bíblia? Nós não podemos entregar nenhuma mensagem que não seja compatível com a palavra de Deus. Isso aí fecha a questão. Então, primeiro, precisa conhecer a palavra, né? Porque como que você vai comparar? Então, é necessário estudar a Bíblia, sim. É encorajador? É uma palavra que vai encorajar? É uma palavra que vai edificar? É uma palavra que vai consolar? Se for, entregue. Se não for, não entregue. O que você deve fazer? Procure a liderança do ministério profético, para que isso seja examinado por pessoas maduras, né? Para estudarem aquilo que você recebeu, para chegarem a uma conclusão, o que fazer, como orar, o que buscar de Deus, né? Porque muitas vezes é uma visão negativa, é uma percepção negativa, ela é real, mas não é para ser entregue, é para ser analisada, né? Vai se orar sobre isso, vai se buscar estratégia de batalha espiritual. Isso. Tá? E isso é um trabalho interno, não é público. Isso, né? Não é externo, isso é dentro do ministério profético. Isso já vai a nível da liderança. Por quê? Porque isso exige uma equipe buscando a estratégia que vem do céu. Porque sempre será batalha espiritual, tá? Então aí não é encorajador, não é, né? É batalha, é para defesa do rebanho. Isso. Defesa na vida da família, daquela pessoa. Então, nível de guerra espiritual é outro lado. Não deve ser liberado para as pessoas. O fruto vai ser a edificação, mas só que envolve um nível de batalha e não uma liberação pública. Não. Essas coisas que a gente tem que... Tá? Transmite sabedoria e paz de Deus, né? Se é algo bom, algo que vem da sabedoria, que traz paz, pode ser entregue. Se não é, a mesma coisa. Procura a liderança do ministério profético. E isso será analisado, vai se buscar de Deus estratégia. A estratégia tem que vir de Deus para que o rebanho seja poupado, o rebanho seja abençoado, né? O propósito final sempre é abençoar, sempre, até na batalha espiritual. É trazer libertação, é trazer mudança de realidade, suspender uma sentença de morte do lado do inimigo. É um resgate, né? Então aí isso não é que não vai ser feito, vai ser feito dessa maneira, com cautela e não liberando a congregação ou diretamente a pessoa. Eu acho que é aqui que tem acontecido muita confusão dentro da igreja. Muito exagero, né? E que escandaliza, que derruba a pessoa, né? Entende, Às né? vezes até é real, a pessoa está sendo sincera, mas ela não está sendo sábia. É só isso. Uhum. A gente tem a maneira certa de lidar com isso, né? E aí ele diz que Hebreus 5,14 fala de treinarmos nossos sentidos através do exercício e prática constantes. Então ele usa a palavra aqui, usada aqui para exercitar, no grego é ginásio.
e que quer dizer a mesma palavra, que quer dizer a mesma coisa que a nossa palavra aqui em português, ginásio. Ginásio é o lugar onde se exercita o corpo. E então nós temos que levar aí os nossos 5 sentidos para o ginásio, né, com o Espírito Santo, para treiná-los bem, para captar as mensagens que vêm do céu, né, do Senhor. E como você faz isso? Então, simplesmente considere daqui para frente um gosto, um cheiro, um som, uma visão, né? Tudo isso pode ser uma informação espiritual. Então, não descarte, né? Procure aí descobrir. E você, por exemplo, se já esteve, né, no louvor, naquele momento de adoração ou de oração, e você sentiu uma fragrância, né, como de um perfume. Então agora aqui vem a explicação, né? Normalmente é uma percepção espiritual da presença do Senhor. Oh, meu Deus, que lindo. São os seus sentidos, né, o seu olfato, percebendo a presença do Senhor ali, naquele local. Glória a Deus. Né? Foi o que você teve, né? Você sentiu um perfume. Então é uma maneira que Deus fala conosco, está transmitindo, né, uma mensagem, confirmando a presença dele. Isso traz segurança, traz um bem-estar para nós. Eu estou no lugar certo, aqui Deus está presente. Se fosse cheio, né, de enxofre... Não, aí não dá, aí não dá, né? Aí não dá. Porque o inimigo fede, Jesus é perfumado, então é diferente, né? Como poderia ser, no caso da Val, ela sentiu a fragrância, né? Mas ela poderia ter uma visão em aberto do Senhor passeando dentro da em congregação. aberto, interna, enfim, né? Deus se comunica de várias formas. Não é um sentido só, pode estar, né, atrelado a outro sentido também. Então, uma pessoa pode exalar, né, um cheiro espiritual. E aí, né, ou pode vir a sua língua um paladar, um sabor, né? E isso está atrelado a uma mensagem profética, de encorajamento, de edificação e de consolo. E ele fala aqui de um senhor, né, um rapaz chamado Chuck. Ele tinha 4 diferentes graduações superiores, então era uma pessoa estudada, né? Mas ele se vestia com roupa esfarrapada, cabelo desalinhado, barba por fazer, e facilmente ele poderia ser passado aí por um mendigo. E a paixão dele era evangelizar aí os mendigos, os que estão na rua, né? Então, por isso ele escolhia ter uma aparência que não assustasse, né, os mendigos. Imagina ele chegar para um mendigo todo de terno, né, social. A comunicação fica mais difícil. E então essa era a operação secreta dele. E ele tinha os seus sentidos exercitados, né? E quando ele orava pelas pessoas, ele normalmente tinha uma percepção aí em seus sentidos naturais. E certo dia ele estava lá num local próximo de um pântano no norte da Inglaterra e orando por uma pessoa que ele estava evangelizando, um pré-crente. E de repente sentiu o cheiro de uma fragrância do pós-barbear, né, do seu pai. Então o pai não estava ali, a fragrância não estava ali, o Chuck não estava usando a fragrância, né, nem o outro, então não tinha uma explicação assim, vamos dizer, natural. Então só podia ser espiritual, né? E através dessa percepção olfativa,
ele começou então a profetizar, né, na vida daquela outra pessoa, que o Senhor estava ali demonstrando sua presença, sua intimidade, sua proximidade naquele momento. E o resultado é que é lindo, né? Você vê que não é uma experiência por ser uma experiência, mas ela traz um resultado. Propósito, né? Tem um propósito, e aquela vida foi realmente transformada. Agora, então, quem que poderia saber que ele tinha um pai que usava uma loção pós-barba e a fragrância foi a mesma e ele usou a figura do Pai Celestial? Pois é. Tocou o coração daquele pai homem. paterno, ele levou para a paternidade de Deus para aquela pessoa. Olha que lindo. Agora, o Espírito Santo sabe de tudo isso. Somente. A história de Chuck nos dá um significado todo novo, né, para a passagem bíblica ali de 2 aos Coríntios, capítulo 2, versículos 15 e 16, que diz: porque para Deus somos o aroma de Cristo. Olha, onde nós chegarmos, esse é o cheiro que nós devemos ter, né? Entre os que estão sendo salvos. Veja, aroma de Cristo para quem está sendo salvo. E os que estão perecendo, né? Para os que estão perecendo, para estes, nós somos cheiro de morte. Meu Deus. Né? Eles não recebem muito bem, né? Para aqueles que estão sendo salvos, fragrância de vida. Porque o que Jesus nos confere é vida, vida abundante, vida eterna, é vida de qualidade de vida que ele tem, sozo. O Espírito Santo me disse agora, eu estava olhando aqui o texto, ele falou, vida tem cheiro, morte também cheira mal. Vida cheira bem, morte cheira mal. Alguma coisa morta cheira alguma coisa agradável? É putrefato, né? É sempre cheiro desagradável. Agora vamos ver sabores na língua. Num treinamento profético na África do Sul, Dan, aqui contando, ele foi abordado por um senhor idoso e que disse a ele que, né, tinha orado, né, já estava de idade, há quanto tempo orando para ser capaz de ouvir Deus. E ele disse que frequentemente quando ele orava ele sentia sabores, né, na sua língua, mas ele nunca conseguiu entender, né, discernir e que aquilo era algo espiritual. E então agora, depois do treinamento, depois, né, do ensino, então este senhor começou a profetizar para outros usando os sabores, né, que ele discernia através das suas papilas gustativas. E muitas pessoas, então, a partir daí, foram abençoadas através desse gatilho, né, de percepção, aí através do gosto, né, do paladar. Então, encorajamentos proféticos poderão ser incentivados a partir do que você vê no natural, em sua imaginação, visão interna ou em seu espírito. Talvez você possa escutar um som audível e de repente pensar em uma canção. Você pode lembrar-se de uma frase de filme ou de um livro, né, alguma coisa que você viu e que seja tão forte como se você estivesse ouvindo com seus ouvidos naturais. Um sabor ou uma fragrância também podem ser estímulos para uma palavra profética. E talvez você literalmente sinta o cheiro ou o sabor, ou apenas tenha uma percepção. Então vai variar, né? Aí a intensidade, mas o importante é que isso daqui para frente deve ser usado como um gatilho para uma palavra profética encorajadora. Sempre encorajadora.
toque ou tato também é um dos nossos 5 sentidos, né? E ao ministrar a alguém, talvez você sinta um peso, você sinta uma pressão, você pode sentir uma leveza no seu corpo. Uma área do seu corpo talvez queime, principalmente, né? Eu tenho as mãos, comece a formigar, ou até sentir certo tipo de dor. Tem pessoas que sentem a dor do outro, que o outro está sentindo. Às vezes no mesmo órgão. No mesmo órgão. E aí vem a palavra de cura, né? Para aquela área. A pessoa sabe, olha, alguém aqui está com dor na articulação do joelho. Porque ela sabe, porque ela sentiu a mesma dor. Isso. Entende? É específico. É específico. E, principalmente na área da cura, isso acontece muito. Informação profética também poderá ser sentida como um toque nos seus ombros, um beijo na sua face, na sua bochecha. Eu já recebi um beijo na face de Jesus, literalmente. Qualquer uma dessas formas de sensações são formas únicas de sensibilidades para uma comunicação espiritual. Então, recomendações aqui para ativar o dom profético. Qual cor você vê? Isso aqui pode ser feito até com criança, viu, Marli? Né? Que cor você vê? Nós vamos treinar os juniores aqui no profético também. Divida o grupo em pares, 2 a 2. Cada pessoa da dupla irá compartilhar a cor, né, que ela vê ou tem a impressão de estar vendo ao outro. E a outra pessoa, para outra pessoa que faz parte, né, do par. Por exemplo, estou eu e a Val. Eu vejo uma cor e compartilho com ela. Então aí ela vai ter a percepção do que essa cor está querendo dizer. Entende? Então é um exercício, né? 2 a 2. E se você estiver fazendo essa ativação sozinho, então escolha aí 3 pessoas que você conheça, ou da sua família, ou, né, da sua igreja local, enfim, como você, e pergunte que cor você vê, né? Então aí você vai buscar o significado daquela cor, né? O que ela representa na vida daquela pessoa, né? Então pode ver que cor você vê sobre seu líder de célula, sobre seu pastor, né? Sobre seu pai, sua mãe, seu irmão, irmã, enfim, é uma prática que você pode fazer em casa também. E anote as percepções e espere por uma oportunidade para entregar essa mensagem profética, essa palavra profética, ok? De qual sabor você é? Aí a mesma coisa, né? Só que relacionado a sabor. Então é um exercício simples, muito semelhante ao anterior, e você literalmente vai sentir um sabor vindo à sua boca, ou então pode ser uma percepção, né, de um sabor em sua imaginação, e será sempre uma impressão espiritual. Mesma coisa, dividindo o grupo, né, e alguém aí fala, né, o sabor que está recebendo, e aí vai o outro compartilha uma palavra aí profética, né? E você pode até perguntar para Deus, né, logo no seu devocional de manhã: Senhor, que sabor esse dia vai ter hoje para mim, tá? E aí você anota o que veio. Depois, ao longo do dia, vai observando as coisas que vão acontecendo naquele dia para ver se confere, né, com essa palavra que veio, ok?
fragrância favorita. Então aí você pode, né, ele aconselha a fazer uma pesquisa bíblica e extra-bíblica a respeito de fragrâncias. E ele diz que quando nós estudamos assim algum assunto, né, como a fragrância, por exemplo, nós vamos ser mais fácil e nós vamos ser mais profundos acerca de uma palavra profética. Nossa. Deus vai usar tudo isso, né? É igual a questão dos nomes. Então aí você tem que pesquisar sobre o seu nome, sobre o nome de outras pessoas. Agora você tem que estar, né? Se o profético é o seu chamado, então agora foque nisso. Para crescer, para ser muito mais usado por Deus nessa área, né? É porque a comunicação é usando a língua, né? Sensibilidades todos nós temos, mas você tem que desenvolver agora a habilidade de comunicar. E por que de repente vem um sabor na sua boca? Né? Então, não é você fala, por eu nada. estou sentindo, mas não sei o que é, isso aí começa a complicar o negócio. E sempre vai ser feito em grupo, né? Grupo, ou uma dupla, ou 3, aí um fala, o outro traz a palavra, aí vai falando, e o outro vai trazendo a palavra, até que todos sejam exercitados. Depois tem, diga o nome da música, e agora a questão da audição, né? Também em pares, um irá perguntar ao outro, se eu fosse uma música, que tipo de música eu seria para você? Entende? E aí isso, né, vai estar também atrelado a uma palavra, né? Aí uma mensagem profética. E se você fizer isso sozinho, você pode pensar numa pessoa, vir, aí você escrever uma mensagem e enviar para essa pessoa. Se não puder fazer, né? Ou aguardar a oportunidade, né? Aguardar aí uma oportunidade para você entregar essa mensagem. De que forma Deus me toca? Então aqui nós podemos, né, experimentar vários tipos de toques, né, de Deus na nossa vida, e então nós vamos ficar atentos a esses toques e o que eles querem dizer, né, qual a mensagem. Então esse toque pode nos deixar assim aliviados, pode nos trazer uma paz grande, ou pode nos deixar alerta e agitados. Então aí depende da mensagem que vem toca, né? através do toque. Outras vezes Deus quer nos acordar também, né? Nos despertar. Você pode sentir um peso, uma opressão. Isso não é de Deus. Não é Deus ali, mas Ele permite que você sinta o peso, sinta a opressão, porque o inimigo está aprisionando alguém. Não é você, outra pessoa, mas você sente. E é a sua maneira de identificar uma presença estranha. Isso é muito usado, acontece muito na libertação, na batalha espiritual. Ou então também, né, uma sensação de formigamento, ou literalmente um toque, né? Jesus, quem me tocou? Né? É tão real, quem me tocou? Então peça ao grupo que todos fechem os olhos, fiquem parados, quietos, né, diante do Senhor. Ore aí pelos membros do grupo e para que Deus toque, né, neles de uma maneira tangível. E aí cada um vai registrar a maneira como Deus o tocou. E que o grupo então converse com o Espírito Santo perguntando o significado desse toque. Então agora, Senhor, percebi, fui tocado. O que significa? Qual é a mensagem que eu devo entregar? Para quem eu devo entregar? Sim. Entende? É para todos? É para uma determinada pessoa? Aí se está fazendo o exercício em dupla, é o outro, né?
caderno de anotações da sensibilidade. Então, para desenvolver aí esses músculos, né, dos 5 sentidos, nós precisamos registrar. Então é importante, né, que quem está no Ministério da Ativação Profética ande sempre com um caderno de anotações, tá? Para não perder aquilo, né, que o Senhor falou. Eu mesma, hoje à tarde, veja, é outra prática que eu tenho. Quando eu vou ter que exercitar os meus sentidos, eu vou ter que receber toques de Deus com a comunicação do Senhor, a unção para ministrar a palavra, eu procuro descansar, nem que seja 30 minutos, 45, o que der, antes de estar naquela reunião. Porque não é uma reunião que depende só da minha mente consciente, né? Depende de muita coisa que acontecer. Eu aprendi com a minha líder que você nunca deve ministrar cansado. E então eu tiro, é uma rotina que eu tenho. Isso não importa a idade, sempre foi assim. Eu me retiro para descansar, para poder estar bem fisicamente, para receber aquilo que vem do Senhor. Um corpo cansado, uma mente cansada, tem obstáculos para o que é espiritual. Porque nós precisamos de sensibilidade. A gente já tem pro físico. Se fosse qualquer coisa, algo físico, a gente já teria esse bloqueio. Imagina espiritual. Exatamente. Vestibular, se você for todo tem que aprender a relaxar, tem que aprender, né, a estar assim, quieto, né, para que você possa ser o canal. Então, isso é uma coisa que eu faço sempre, alimentação e descanso. Tá? Porque eu tenho que oferecer a Deus o meu corpo por inteiro. Não, né, um corpo arrebentado, né, cansado, estressado. Agitado, não dá. Não vai fluir. Não flui. E se fluir, não vai ser muito bom, né? Então, faça a sua parte, né? E aí passe a observar mais aí o que você está recebendo, para que você possa realmente, né, ser o canal que Deus vai usar. Nós vamos encerrar por aqui, porque o nosso tempo já esgotou. Eu não sei aí, Patrícia, se tem alguma pergunta, alguma coisa? Vou ler a lista aqui. Só a Tânia que disse que já sentiu essa questão do cheiro. A Adriana está dizendo que já sentiu a questão... Tânia. Do cheiro, ok. Falar nisso, um abraço, viu, Tânia? Estamos com saudade. Todos os 5 sentidos podem ser usados. E nós aqui agora, né, do Ministério Profético aqui na CCA, nós vamos estar desenvolvendo com a equipe, né, essa ativação. Nós vamos entrar mesmo no período da ativação. Aliás, Patrícia, teve uma pessoa que mandou uma mensagem para nós, né, perguntando, eu respondi, não sei se você já repassou, perguntando se a pessoa tem que ter um chamado ou se qualquer pessoa pode ser treinada, né, no profético. Olha, o dom de profecia, como eu disse para ela, Paulo nos instrui a buscar. Então, se é para buscar, qualquer um, todos nós podemos buscar. E ele sempre é para encorajar, edificar, né, e consolar. Então, é só coisa boa. E aí não tem problema. Ela disse que tem também algumas manifestações e se ela poderia estar aqui conosco no treinamento. Sim, pode. Nós agora vamos começar aos poucos, né, a ter a nossa aula aqui presencial. Hoje nós estamos aqui com 3, né, alunos,
E vejam, você assim que for liberado, né, nós tocarmos, estarmos aí mais próximos, nós vamos ter essa prática sim. E neste sábado, às 20 horas, nós teremos aí um culto, né, uma reunião aí já assim, para focar mesmo o profético, a ativação profética. Então, quem quiser no sábado, não será gravado, mas nós teremos essa oportunidade, ok? Todo primeiro sábado do mês. Então, nesse primeiro sábado, depois de amanhã nós teremos aí um exercício prático mesmo de ativação profética, ok? Então, aqui eu quero me despedir de vocês, né, desejando que vocês possam ter sido abençoados com essa aula de hoje e você possa praticar esses exercícios, porque de fato na prática é que você vai adquirindo segurança, confiança, né, e percepção mais aguçada, ok? Então, Deus abençoe todos vocês. Amém.